Boa noite, sintam-se muito bem-vindos a mais esse culto da EBJ. Ficamos tristes porque é o nosso último culto, nossa última noite, mas somos muito gratos a Deus por Ele ter nos capacitado em promover esse evento. Então, primeiramente, somos gratos a Deus por Ele ter nos capacitado, por Ele ter suprido cada uma das nossas necessidades. Tivemos algumas pendências, tivemos que readequar o nosso planejamento que nós havíamos feito para esse evento, mas Deus mostrou cada uma das alternativas e somos gratos a Ele por nós termos conseguido promover esse evento. Somos gratos também a cada um, os pastores que nos ajudaram, pastor Jaime Júnior, com suas pregações, também pastor Bruno Leonardo, também por ter nos ajudado com as pregações e também nos ajudando a montar essa programação. Então, gostaria de dizer o meu muito obrigado em nome da Mobem. Que Deus seja com o ministério de vocês, que Deus abençoe ricamente suas famílias, sua vida espiritual, seu ministério. Né? Somos gratos também à irmã Eveline, também à irmã Natália, por elas terem tirado um pouco do seu tempo para se prepararem, para gravarem dicas sobre as temáticas que elas promoveram de técnica vocal e arte e evangelismo para crianças. Que Deus seja com vocês, abençoando ricamente seus ministérios nas igrejas. Então, hoje o sentimento é de gratidão. Então, em nome também da diretoria, sou muito grato a todos vocês que compareceram, assistiram aos nossos cultos durante esses dias. E agradecer também à minha diretoria. Nasson, vice-presidente, a Ivna e a Sara, as secretárias, a Daça e Levi Ribeiro no marketing, que fizeram show de bola nas divulgações, nos panfletos. Sou muito grato a todos vocês. O Júnior também na parte do bom ânimo, também em outros apoios. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Também não posso me esquecer dos nossos conselheiros, pastor Fernando e a irmã Eveline. Que Deus abençoe ricamente o ministério de vocês. Então, para iniciarmos o nosso último culto da EBJ 2020, vamos fazer uma oração e em seguida daremos continuidade ao culto. Então, oremos. Senhor, muito obrigado por todos esses dias, por todos esses cultos que sem Ti não teria sido possível. Te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que nos ajudaram, que estiveram presentes, nos apoiando, orando. Que o Senhor seja com a vida de cada um deles. Que o Senhor possa ser, Senhor, com sua vida espiritual. Esperamos que as mensagens, os cânticos, as leituras bíblicas tenham ido, Senhor, ao coração de cada um deles. E esperamos que o Senhor continue nos capacitando, suprindo, Senhor, cada uma das nossas necessidades, como até aqui o Senhor tem feito. E somos muito gratos a Ti, Senhor, por esse evento. Em nome de Jesus, amém. Então, continuando um pouco sobre esse sentido de gratidão, eu gostaria de fazer uma leitura que fica no Salmo 92. Então, leremos o versículo 1 e o versículo 2, que vai falar um pouco sobre gratidão. Então, Salmo 92, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então, falando um pouco sobre essa leitura, como eu já disse anteriormente, nós somos muito gratos a Deus por Ele ter nos capacitado durante esse período de isolamento, apesar de ter sido um pouco complicado, apesar de muitas coisas não terem sido como nós planejamos, mas às noites nós estávamos aqui para louvar ao nome do nosso Deus. Então, somos muito gratos. Então, desde já fica o meu agradecimento a todos vocês que participaram ativamente
e nos assistiram. E fica aqui o meu grande agradecimento e um forte abraço a todos vocês. Então, esperamos que vocês aproveitem o restante do nosso evento. Teremos agora as músicas e, por último, a mensagem. Então, grande abraço a todos vocês e nos encontramos nos próximos eventos.
Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra, mais uma mensagem aqui da EBJ do ano de 2020 e certamente é uma alegria estar com os irmãos da Igreja Batista Regular Emanuel e a todos os queridos que estão nos assistindo neste evento. Tá? Nós já trabalhamos em alguns dias sobre várias questões da mordomia cristã. E hoje nós vamos findar este momento com um tema muito precioso e muito importante para os nossos dias, que é justamente o tema da gestão emocional, certo? Mas antes então de adentrarmos neste tema, nós vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija no decorrer desta mensagem. Vamos então orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, nosso Pai maravilhoso, nós somos gratos pela Tua presença em nosso meio. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar cada dia mais perto de Ti e que possamos aprender a controlar as nossas emoções, a organizar os nossos sentimentos, que possamos estar cada dia mais focados em Ti, focados na Tua presença, focados exatamente naquilo que a Tua palavra ensina para nós. Então, Senhor, nos faz aprender lições valiosas neste encontro. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, a ideia é que nós vamos trabalhar a gestão emocional e eu começo alegando uma questão. Os jovens cada vez mais cedo estão sofrendo com distúrbios emocionais, tá? E a gente observa isso na juventude da atualidade, cada vez mais as questões emocionais, dentro da igreja até, a gente vê isso realmente crescendo em várias e várias pessoas. Nós temos que trabalhar essas questões, porque isso tem se tornado cada dia mais frequente. E nós observamos justamente uma crise entre o público adolescente, as pessoas que estão aí nessa faixa de 10 a 19 anos, elas têm adquirido cada vez mais problemas emocionais. Hoje as principais organizações médicas, especialmente ligadas a questões da saúde mental, têm se preocupado com esse nível de crises emocionais. Nós somos hoje a geração com mais conforto, mas também aqui mais tem problemas relacionados à mente, problemas relacionados a uma cabeça desorganizada, uma cabeça bagunçada, emoções que são muitas vezes complexas, confundidas. Então temos realmente uma situação complicada. E a saúde mental é algo que a gente não consegue comprar. Hoje nós observamos que as famílias têm mais poder aquisitivo, as famílias elas realmente têm mais condições de comprar coisas e muitos pais acabam acreditando que dar presentes, acreditando que dar um bem-estar material para as crianças e para os jovens vai fazer com que eles resolvam seus conflitos, que eles fiquem felizes. Tá? Então, uma espécie, realmente as crianças são mimadas, porém essa espécie de carinho, a gente sabe que os pais estão ali fazendo um gesto carinhoso, estão querendo dar algo bom para os seus filhos, mas não tem percebido que isso não tem contribuído para o fortalecimento da mente da nossa juventude. Tá? E muitas vezes esse carinho, muitas vezes essa atitude que parece benéfica no primeiro momento, ela realmente pode trazer malefícios, especialmente para a saúde mental. E o que nós percebemos é justamente
jovens, pessoas que não são acostumadas a lidar com a pressão. E diante então de decisões importantes, decisões complexas, né, da vida, principalmente os jovens, né, eles ficam extremamente abatidos, ansiosos, angustiados, estressados, né, por conta, né, de muitas decisões que tem que tomar. Muitas vezes nossa sociedade ela realmente coloca muita coisa sobre a vida dos jovens, mas os jovens não estão preparados. Então eles veem o colégio, né, tem uma certa pressão, mas a pressão da vida real, né, ela é ainda muito pior. E as crianças, elas são acostumadas a passar em provas, mas elas não são acostumadas em passar por provas e testes reais, né, questões da vida, né, questões de relacionamentos, questões mais complexas, né, do dia a dia. Né? Então isso realmente é preocupante. E isso também é agravado exatamente por conta do isolamento nas redes sociais. Né? Muitas vezes, né, os jovens têm se isolado, tá, por meio das redes sociais. Parecem que às vezes tem amigos, parece que às vezes a pessoa ali está se entretendo, ela está observando muitos perfis no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas hoje, né, a nossa geração, por mais que ela esteja muito conectada, as pessoas, especialmente os jovens, têm se sentido cada vez mais só. Esse número, né, o aumento aí das redes sociais, inclusive tem contribuído, né, para situações como a fobia social. Né? As pessoas têm medo, né, de relacionamentos, né, e isso tem crescido, isso tem sido alarmante, inclusive para alguns psiquiatras e pessoas ligadas com essas questões. Então, muitos jovens não têm entendido muito bem, né, essas questões, especialmente das redes sociais, e outras pessoas, inclusive, exageram tanto ao ponto de fazerem grandes besteiras por causa da rede social. Nós sabemos de casos aí de crianças e adolescentes, né, que fazem testes virtuais, coisas horríveis, outros que ficam mandando fotos nuas de si mesmo, né, pessoas que se colocam em situações vexatórias e distribuem as suas imagens pela internet. Além disso, tem também situações, e esse caso é um caso muito peculiar, muito particular, mas mostra de maneira exagerada, né, como as pessoas não estão lidando bem com as redes sociais. Tá? Certa jovem, né, que eu vi uma reportagem, ela era aficionada por redes sociais e ela pautava a sua vida por likes, né, e por seguidores. E ela então, ela tinha um desejo de ser modelo, né? Então é uma moça bonita, realmente muito bonita, só que ela não sabia lidar com a rede social. O que aconteceu? Ela então entrou, né, enfim, mandou uma foto sua e ela tinha uma grande expectativa, ela tinha se arrumado, ela tinha realmente se preparado muito para aquela foto e ela tinha uma expectativa, né, do número de curtidas, né, no número ali de likes que ela ia receber naquela publicação. Mas infelizmente o que aconteceu é que aquela jovem, ela recebeu muito menos likes do que ela estava imaginando. E isso então fez com que ela ficasse angustiada e ao ponto de ela entrar em uma crise de depressão e se matar. Ela se matou porque ela não recebeu os likes que ela estava querendo. Então nós percebemos que as coisas andam muito estranhas, né? As coisas realmente estão complicadas, especialmente dentro do nosso universo, dentro realmente da atualidade, da modernidade. E só que essa questão não está apenas para pessoas fora da igreja. Infelizmente, muitos crentes têm sentido dificuldades similares. Isso daqui tem assombrado as igrejas. Infelizmente, é uma realidade que está próximo de todos nós, né? Está próxima de todos nós.
Então essa igreja, acostumada com as lentes da modernidade, ela tem dificuldade de enxergar o transcendental, de enxergar questões que ultrapassem essa vida. Isso então vai resultar em crentes despreparados para lidar com as angústias da vida por meio das lentes espirituais, das lentes da fé que só o cristianismo pode dar. Então, isso inclusive é muito estranho, porque a Bíblia sempre fala de muito sofrimento, a Bíblia fala realmente de perseguição. A ideia, pelo menos da palavra martírio, é a ideia no grego de testemunho. Então nós temos aqui uma situação onde crentes, né, eles realmente estão sofrendo e não estão sabendo lidar biblicamente com este sofrimento. E diante disso, nós percebemos que gerir emoções tem se tornado urgente para a atual geração. Nós temos realmente que buscar uma solução, buscar realmente como ultrapassar essa realidade, que de fato é uma realidade muito complexa e muito difícil. E daí, meus irmãos, então a temática, né, deste encontro, dessa mensagem, é justamente aprender a como dominar as emoções. Como você pode dominar as suas emoções, tá? Diferente do que alguns apontam, as emoções não são coisas que você não consegue controlar, você consegue, né? Às vezes vem ali algum sentimento no seu coração, mas você consegue evitar que aquilo ali extravase. Então, nós precisamos organizar os nossos sentimentos com a palavra de Deus. E, humildemente, vai ser o meu objetivo neste encontro, né, nesta mensagem, humildemente, tentar refletir o ensino da Bíblia sobre a questão das emoções, ou pelo menos resumir alguns pontos para ajudar, né, quem está nos assistindo. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva, que o objetivo aqui não é reduzir a complexidade emocional humana. E por que eu falo isso? Porque o ser humano, ele de fato foi feito muito complexo. Tá? É praticamente impossível entender tudo o que acontece na mente humana. A gente até tenta resolver alguns pontos, algumas questões. Existem aí, inclusive, disciplinas como psicologia e outras, mais questões médicas relacionadas à psiquiatria. E eu não quero que, de forma nenhuma, menosprezar, né, esses estudos nessas áreas, mas a minha intenção aqui não é falar numa linguagem técnica, não é entrar dentro deste universo aí acadêmico, né, que esses profissionais aí lidam. A minha questão não é essa, tá? A minha ideia aqui é justamente dar ferramentas aos irmãos para como lidar com os seus sentimentos, tá? Então aqui a gente não vai ver todo o universo, certo? De dificuldades emocionais, de distúrbios emocionais. Nós não temos primeiramente tempo, tá? E também não seria produtivo, né, nós entrarmos em cada um destes pontos, porque realmente o nosso foco aqui é aprender o que Deus fala sobre isso e como nós podemos organizar os nossos sentimentos pela palavra de Deus. Então vamos ver pelo menos 3 lições bíblicas para controlar as nossas emoções, tá? Então, a minha busca aqui vai ser dar essas 3 lições. E a primeira delas é que você precisa sair do labirinto do egoísmo. E você está vendo aí um certo cenário, um cenário aí um pouco triste, né? Você, um céu escuro, né? E uma planta murcha. E é exatamente o que acontece com emoções bagunçadas. Quando nós não temos controle das nossas emoções, geralmente nós nos abatemos, nós nos deprimimos, nós chegamos a um nível de ansiedade tal que nós perdemos força. Tá? Então o que temos aqui é justamente isso, né? Uma situação de realmente de tristeza.
tá? E o nosso objetivo aqui é sair do labirinto do egoísmo. Isso vai nos ajudar, pelo menos vai ser o primeiro passo, a primeira lição, para nos ajudar a lidar melhor com as nossas emoções. E aí eu quero compartilhar um primeiro versículo, tá? O versículo é exatamente Marcos, capítulo 8, versículos do 36 ao 37, onde diz assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Então veja aqui: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa questão aqui ela é fundamental, porque muitas vezes nós deixamos a nossa alma, entenda então a alma como essa questão mais sentimental, essa questão mais, né, das nossas emoções, então, e aquilo de fato que representa o nosso interior, que representa, né, a nossa, uma espécie de ligação espiritual. Tá? Então, que adianta o homem ficar focado nesta vida, ficar focado nas coisas deste mundo e perder algo que extrapola esse mundo, né? Que justamente a sua relação espiritual com Deus. Então, existe alguma vantagem nisso? Infelizmente, o nosso mundo, a nossa geração, né, e muitos especialistas acreditam que sim, que você deve estar focado neste mundo. Mas nós sabemos, pelo menos se você é crente, nós entendemos que a realidade extrapola esta vida. Então, você ficar apenas neste mundo, você vai ter parte do conhecimento da realidade, mas é uma parte muito pequena, porque a realidade é muito maior do que apenas estas questões materiais. Então, infelizmente, temos que dizer que os nossos dias, a atualidade, ela venera o egoísmo, certo? E agora entendo o egoísmo aqui, não somente a ideia do invejoso, né? Mas o egoísmo no sentido de você focar em si, né? A ideia de ego, tá? Então, você se fecha em si, tá? Você está preocupado consigo mesmo, né? Então, quando isso daí, essa ideia de enxergar o mundo dessa forma, foi justamente quando o homem começou a incentivar a buscar a centralidade no próprio homem. E essa ideia, né, de abandonar um conceito divino, né, de não pensar que a centralidade da existência, da realidade está em Deus, mas a centralidade da existência está no próprio ser humano, está apenas em si mesmo. Então o mundo ele começou a ficar hipersensível, tá? Então tudo passou a girar em torno dos sentimentos, e o homem passou a viver buscando apenas as suas próprias emoções, e tudo na sua vida começou a passar e girar em torno disso. Isso realmente mudou a realidade, tá? Então o homem dos nossos dias, o homem moderno e pós-moderno, é alguém que está sempre focado em si, é alguém que está sempre procurando, né, os seus próprios interesses. Mesmo quando está fazendo filantropia e tal, ele está procurando as suas emoções. Ele faz isso não por causa de Deus, mas por causa dos seus sentimentos. Ele quer se sentir bem. E por isso, então, que ele ajuda, ele faz filantropia, ou então ele está querendo ser bem visto pelas pessoas. Mas tudo é preocupado com os seus próprios sentimentos. Então, esse tipo de atitude é o que nós chamamos de egolatria, tá? É uma idolatria de si mesmo, né? Dos seus sentimentos, da sua individualidade. E, infelizmente, esse tipo de egolatria, que hoje é muito evidente, isso vem desde que o pecado entrou no mundo. Desde que Eva, ela desejou ser como Deus, desde que Adão comeu do fruto, né, e passou por cima da ordem de Deus. Vem desde Caim, que invejou o seu irmão. Então, tudo isso
mostra egolatria. Então, a nossa sociedade, né, infelizmente, a nossa geração, ela vive com essa síndrome de Caim, de olhar apenas para si. Infelizmente, isso traz danos gravíssimos. Porque quando você foca apenas nos seus sentimentos, você fica hipersensível. E pessoas hipersensíveis, elas não sabem lidar e gerenciar as suas emoções. Então, precisamos sair, deixar esta realidade e precisamos encontrar algo mais elevado, algo mais nobre. Então, é necessário que nós busquemos a verdade que está acima de tudo. A filosofia cristã, a filosofia que é trazida aí pelos pensadores, né, do cristianismo, como Paulo, como os apóstolos, enfim, como todos aqueles que escreveram, né, a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, trouxeram uma nova forma de enxergar a vida, onde a vida está centralizada em olhar a verdade divina por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, buscar a Deus é buscar o autoconhecimento, ou seja, quando você conhece mais a Deus, você também se conhece. Porque se Deus te criou e se Deus inventou os mecanismos que fazem você funcionar, então quando você conhece a Deus, você também conhece a si mesmo. Então essa é a ideia, ou pelo menos a ideia de muitos filósofos cristãos. Então quando a nossa busca ela é baseada no nosso relacionamento com Deus, os nossos sentimentos passam a ser menos inflamados. Ou seja, nós deixamos de ser hipersensíveis e passamos a ser muito mais controlados, passamos a ponderar mais nas coisas transcendentais do que nas coisas apenas desta vida. Então, a nossa vida passa a ser focada em Deus. Nós queremos fazer o melhor para Deus e não o melhor para nós, apenas para os nossos sentimentos. Vocês estão vendo aí a imagem de um grande homem da história da igreja, que foi Agostinho, e Agostinho defendeu muito isso que acabamos de falar, de buscar acima de tudo, acima dos seus próprios sentimentos, buscar a verdade que vem de Deus. Né? Então, quando você vai neste conhecimento, você então passa a não olhar apenas para si, não apenas para as suas próprias emoções, mas passa a olhar para as emoções de Deus. E com isso você se torna mais forte para lidar com as questões, né, e com toda a complexidade, né, da vida neste mundo. Então, para resumir, quando você está focado apenas em si, você então está hipersensível e você então sofre por causa disso. Né? Você realmente está tão focado em si que qualquer coisa que der errado você já se sente muito mal, você já desestabiliza. Então, o eu, olhar apenas para si, apenas para o eu, é muito complicado. É realmente um problema grande e que você não deve seguir nessa linha. Você deve olhar menos para si e olhar mais para Deus. Porque quando você olha mais para Deus, quando você foca os seus olhos em Deus, você então transcende as questões desta vida, você passa a não olhar tanto para as suas próprias emoções e você busca então algo mais elevado. E você se torna então uma pessoa muito mais ponderada, uma pessoa que sabe gerenciar melhor as questões difíceis desta vida, né? Aqui não estamos dizendo que viver neste mundo é fácil, não é fácil. De fato, é complexo, mas se você colocar os seus olhos em Deus e você não ficar tão focado em si, mas você focar mais em Deus, você então vai gerenciar melhor a vida neste mundo. Mas agora, eu quero falar de uma segunda lição para como lidarmos melhor com as nossas emoções.
Essa segunda lição é que você não deve idolatrar relacionamentos, tá? E se a gente aprender a fazer isso, você está vendo que o cenário já está melhorando, né? Não está resolvido, a plantinha ainda está um pouco murcha, mas já está melhorando. O céu não está tão negro, tá? Então, quando você lida com essa questão dos relacionamentos e você aprende a lidar melhor com os relacionamentos, geralmente você encontra um caminho de mais alegria, né? Um caminho de mais sensatez espiritual. Vamos então ver um texto aqui que é João capítulo 15, versículo 15. E diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Jesus é o Rei do Universo. Jesus é certamente a pessoa mais importante da história. É Deus, é o Deus encarnado. E este Deus, ele chega e diz para os seus discípulos: vocês não são apenas servos, vocês são meus amigos. Olha, essa informação ela é extremamente preciosa, porque quando nós entendemos que somos amigos de Deus, nós somos realmente escolhidos por Deus e Deus nos apresenta verdades preciosas da sua palavra, nós não devemos ser mais os mesmos. Nós realmente devemos pensar neste privilégio maravilhoso que nós recebemos e que nós não temos mérito nenhum, é tudo totalmente pela graça e a misericórdia de Deus. Nós somos chamados a sermos amigos do Rei do Universo. Que fantástico, meus irmãos. Que possamos então nos alegrar com essa verdade tão preciosa. Nós temos o melhor amigo do mundo ao nosso lado. E daí, é importante, baseado nessa verdade que nós falamos, né, do Evangelho de João, é importante que você não confunda as suas prioridades. Devemos entender primeiramente que foi Deus que criou os relacionamentos. A própria Trindade é um relacionamento ali entre as pessoas que fazem parte de Deus. E o nosso desejo por relacionamentos foi implantado por Deus em nosso coração. Então nós desejamos ter relações sociais, relações com as pessoas, justamente porque Deus implantou isso, né, dentro do nosso ser. Isso aqui é uma verdade inata, já vem no nosso coração. Nós não somos ensinados a querer gostar de estar com pessoas. Não. Na verdade, nós somos estimulados por causa dos nossos, dessas questões que foram já implantadas por Deus no nosso coração. Mas essa ideia dos relacionamentos, ela deve seguir uma ordem. E o primeiro passo, ou pelo menos assim, a primeira questão dentro desta ordem é justamente que nosso principal relacionamento deve ser com Deus. Então, dentro desta ordem de prioridades, jamais poderemos colocar nada acima da nossa relação com Deus. Nenhum relacionamento pode ser superior a isso. E quando nós confundimos, e quando nós colocamos algum relacionamento acima do Senhor, acima da palavra do Senhor, então nós estamos entrando em um ciclo de idolatria. Nós realmente já estamos sendo sugados pelo pecado. E eu coloco aqui porque, infelizmente, muitas pessoas têm caído nesta mentira. Muitas pessoas têm vivido
relacionamentos estranhos, muitas vezes tem se relacionado com pessoas que, e eu falo aqui no ambiente de igreja, pessoas que nem são crentes e tem se relacionado no ponto até de ter o maior de todos os relacionamentos humanos, que é uma relação amorosa, e tem se relacionado nesse sentido romântico com pessoas que não são crentes. Isso aqui é algo terrível, meus irmãos, porque isso vai contra a palavra de Deus. O que é que isso comunica? Comunica que aquela pessoa, ela coloca mais o sentimento, o romance, né, as paixões acima da verdade de Deus. Então, por isso que o primeiro passo é primeiro amar a Deus. É primeiro colocar a Deus na primazia, sair do ciclo ali do egoísmo, né, do labirinto do egoísmo. Mas, quando você está ainda nesse ciclo do egoísmo, você então faz algo como esse, colocar relacionamentos na frente de Deus. Agora, claro que não somente relacionamentos amorosos, mas também há relacionamentos como mães que idolatram filhos, ou então pessoas que idolatram qualquer outro parente. Aí eu digo, meus irmãos, que isso é um grave erro, porque, primeiro, se você colocar Deus como seu principal relacionamento, os outros, eles vão ficar no seu devido lugar. Eles não vão se tornar relacionamentos idólatras. E quando a gente avança, nós percebemos que nós devemos sim ter relacionamentos com as outras pessoas, isso é natural, isso deve ser realmente buscado, mas de forma saudável, debaixo da graça de Deus. Então, quando a nossa amizade com Deus ela é crescente, ela é íntima, quando realmente o Deus é nosso amigo, todos os outros relacionamentos vão tomar o seu devido lugar. Vão se tornar relacionamentos muito mais naturais, tranquilos, despojados de ciúmes, de invejas, de problemas muito grandes, de desequilíbrios emocionais. E faz então que nós evitemos expectativas em questões amorosas, porque a gente aprende que o amor ele se doa, que o amor ele é sacrificial. Então, essa ideia de relacionamentos amorosos, ou até mesmo de amizades, existem amizades aí complicadas, pessoas que têm até inveja, ou então pensam coisas erradas de amigos, ou esperam muito mais de amizades. Então, isso tudo acontece, né, justamente porque a prioridade, né, das relações ela foi alterada. Mas quando nós colocamos Deus realmente na primazia, nós podemos amar de verdade as outras pessoas. Nós podemos então servir as outras pessoas, nós podemos nos sacrificar pelas outras pessoas, pelo outro, justamente porque nós entendemos o amor de Deus. O amor de Deus se sacrifica, ele não exige, ele não está buscando, ele não se ufana, ou seja, ele não está querendo coisas para si. Não, ao contrário, ele não é exigente, na verdade ele está ali para servir. Então, a forma que você tem para não idolatrar relacionamentos é colocando o relacionamento com o Senhor, especialmente, né, justamente pensando no sacrifício de Cristo, nas palavras de Cristo ali em João 15:15. Quando você prioriza essa amizade com Jesus, certamente os seus relacionamentos humanos serão muito mais tranquilos, muito mais naturais e saudáveis. Isso é muito importante, porque eu não quero aqui banalizar o suicídio, tá certo, meus irmãos? Existem muitos fatores, existem questões muito complicadas relacionadas à depressão. Não é meu interesse aqui fazer isso, mas o que eu quero dizer é um aspecto, e muitas pessoas, infelizmente, acabam chegando, né, nesse ato desesperado do suicídio, porque no passado elas então colocaram os relacionamentos pessoais em primeiro lugar.
elas se desmotivaram com as pessoas, ou elas sofreram traumas com pessoas, e elas então se desestabilizaram emocionalmente ao ponto de chegar em uma grave depressão e fazer com que essa pessoa então ela cometesse suicídio. Felizmente conheci casos assim, bem próximos de mim, bem próximos da minha família, de pessoas que tiraram a vida por causa de namoros, por causa de relacionamentos nesse sentido, né? Meus irmãos, isso não deve acontecer, porque se você tem Deus como a primazia, todos os outros relacionamentos serão menores, serão importantes, mas eles são bem menores. Então, quando você coloca em Deus, né, a sua alegria, a sua felicidade, mesmo que venham momentos difíceis, frustrações até, pessoas que realmente façam coisas erradas com você, você vai conseguir lidar bem com isso. Eu acho muito interessante quando nós observamos 2 Timóteo, e 2 Timóteo, Paulo fala, né, de muitas frustrações que ele está tendo no ministério, com pessoas que se diziam missionárias, pessoas que se diziam servos de Cristo, mas estavam abandonando o apóstolo Paulo no momento que Paulo mais necessitava. Mas a linguagem de Paulo, mesmo que você note alguma tristeza por causa dessa situação, mas o semblante e o tom desta carta é algo triunfal. Paulo sabe que vai morrer, ele está esperando pela morte, mas ele está ali convicto que o seu trabalho não foi em vão. Ele está realmente focado no seu relacionamento com Deus. E por isso, ele consegue resistir muito mais, ele consegue controlar as suas emoções neste momento tão difícil para ele, justamente porque o seu relacionamento com o Senhor foi muito mais importante. E daí eu quero chegar no terceiro passo aqui, uma terceira lição, para como nós podemos lidar melhor com as nossas emoções. E é justamente cultivar a sensatez. Meus irmãos, a ideia de sensatez vem da ideia de siso, da ideia de equilíbrio, né, da ideia, né, de prudência. Tá? Então, cultivar o equilíbrio, cultivar a prudência. Tá? Então, vamos ver um pouco mais sobre isso. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 21, diz assim: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, e nunca os perca de vista. Salomão, quando escreve este provérbio aqui, ele realmente está mostrando que a sensatez, ou seja, esse equilíbrio, essa sabedoria, ela nunca deve abandonar a vida do crente, ou o crente nunca deve abandonar esta sabedoria. Porque quando você é uma pessoa equilibrada, você traz muitos benefícios para a sua vida. E a ideia então de sensatez e equilíbrio são sensatez e equilíbrio emocional. Tá? Então é o que Salomão está nos ensinando aqui neste provérbio. Bom, então a ideia é de você nunca perder o equilíbrio. Infelizmente, né, a nossa geração ela é bombardeada com informações do tipo: você deve extravasar as suas emoções, você deve se entregar aos seus sentimentos, enfim, existe muita bagunça, né, em relação a essa questão aí. Porém, essa ideia de você extravasar, né, e de você buscar emoções e ser hipersentimental, isso vai contra toda a sabedoria bíblica. Justamente porque sensatez, prudência, juízo, essas coisas que nós já relatamos aqui, são maneiras de falar sobre o equilíbrio emocional que os santos, que os crentes devem ter. Um crente, ele deve ser uma pessoa prudente, ou seja, uma pessoa equilibrada emocionalmente. E por isso que sentimentos eufóricos, angústias, né, muito grandes,
ira, né, ódio, né, essas coisas todas, são exemplos de falta de equilíbrio, de falta de sensatez. Então não é uma pessoa sensata, ou seja, não é uma pessoa que tem os seus sentimentos ali organizados. E quem não cultiva isso, certamente vive sempre em polêmicas, sempre se envolvendo em coisas que não vão levar a nada. E o que nós devemos então buscar, meus irmãos, é justamente um clima de paz e de prudência. Pessoas que realmente cultivam a prudência, cultivam a paz, trazem harmonia e paz onde chegam. Justamente trazem um ambiente de crescimento, um ambiente onde se produz, né, sensações de alegria e de felicidade. Ambientes conturbados, ambientes cheios, né, de intrigas, ou cheios de questões eufóricas ou ansiedades, tudo isso, né, leva à tristeza. Então, quem desenvolve, né, ou quem não tem esse equilíbrio emocional, geralmente traz destruição para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, tá? E isso, consequentemente, vai trazer a miséria social. Pessoas que, infelizmente, não são equilibradas e são, muitas vezes, imprudentes. Essas pessoas, infelizmente, passam por essa situação e sempre contemplam brigas, sempre contemplam ambientes onde não se consegue crescer. Mas todo crente deve desenvolver essas virtudes maravilhosas, porque são virtudes que o Espírito Santo implanta no coração do crente. Então, o fruto do Espírito fala muito disso, de você ser uma pessoa equilibrada e não ser uma pessoa realmente embriagada pelos seus próprios sentimentos, pela sua hipersensibilidade. Né? Inclusive, quando é relatado lá em Gálatas, é justamente a ideia, né? A ideia do fruto do Espírito contrapõe, né, a ideia de uma espécie de embriaguez pelos sentimentos. Pessoas que têm sentimentos aflorados, pessoas que não conseguem se equilibrar emocionalmente, são pessoas que trazem destruição e que são pessoas que muito mais passíveis a pecar do que pessoas que são equilibradas, pessoas que se equilibram, que têm realmente os seus pensamentos em ordem, são pessoas que sabem lidar melhor contra o pecado. E daí, isso nos leva ao que nós chamamos de maturidade. Eu sei que é uma palavra fora de moda, falar de maturidade. As pessoas nem querem muito escutar que são pessoas maduras, né? Porque isso parece algo velho, ou algo, né, distante, ou algo que não é jovem, né? Mas, meus irmãos, maturidade é algo maravilhoso, porque a ideia de maturidade é a ideia de perfeição. Pessoas imaturas são pessoas, ou seja, pessoas incompletas, pessoas infantis, pessoas que realmente elas estão em um baixo nível espiritual. Então a imaturidade é uma tragédia. Mas a maturidade é exatamente quando você chega num estágio que Deus se agrada da sua vida, se agrada do seu estágio como crente. Então essa deve ser a nossa busca. Quando nós gerenciamos melhor os nossos sentimentos, nós somos pessoas mais maduras. E por isso que a igreja, ela deve incentivar a maturidade. Porque a imaturidade só traz destruição, guerra, polêmicas desnecessárias, sentimentos aflorados, e tudo isso é o que Cristo odeia, especialmente numa igreja. Então, nós devemos cultivar um equilíbrio emocional baseado na palavra de Deus, baseado no relacionamento que nós temos com o Espírito de Deus. Então, para a gente fechar tudo que nós vimos aqui, e lembre lá do nosso cenário que começou triste,
Mas se você lidar melhor com os seus sentimentos, com as suas emoções, você vai ser muito mais alegre. Assim como o girassol que olha para o sol e entendendo que o sol é Deus, você então vai ganhar vigor, você vai se levantar, você não vai ficar murcho, mas vai ficar cheio de vida, cheio de viço, né? Então, uma primeira grande questão que nós vimos hoje foi que quando você deixa de olhar para Deus e foca mais em si, a nossa tendência é o abatimento, é a tristeza, é todos esses sentimentos negativos. Mas quando nós olhamos para Deus e focamos os nossos olhos no Senhor, nós ganhamos realmente uma felicidade que nasce do coração de Deus. Além disso, todos os relacionamentos devem ser abaixo, ou devem ficar abaixo da nossa amizade com Jesus. Jesus deve ser o nosso maior amigo. E isso nós devemos cultivar este relacionamento através da palavra de Deus, através da oração e através de todas as ferramentas que Deus nos dá para realmente pensarmos no Senhor. Então, isso nos ajuda, a não gerarmos expectativas exageradas, nas questões amorosas e nas amizades. E por último, mesmo que os ambientes pareçam caóticos, quando nós procuramos o equilíbrio nas virtudes que o fruto do Espírito Santo nos dá, nós justamente ganhamos essa sensatez, nós ganhamos então um ambiente mais pacífico e nós somos muito mais pacientes diante das crises, diante dos momentos complicados, evitamos fazer muitas besteiras, justamente porque nós não somos movidos pelas nossas emoções, mas somos movidos pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. Então que sejamos cheios do gozo do Senhor e que possamos ter sempre os nossos sentimentos, as nossas emoções sendo gerenciadas por meio da palavra de Deus. Então, meus irmãos, vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Oremos. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, somos gratos a Ti, Senhor, porque tem nos dado tantas bênçãos, tantas maravilhas. E, Pai, somos realmente gratos a Ti porque entendemos, por meio da Tua palavra, que devemos lidar melhor com as nossas emoções. Nossas emoções não são selvagens, pelo contrário, nós conseguimos domá-las, nós conseguimos dominá-las para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda a realmente equilibrarmos as nossas vidas em torno dessas questões, que não exageremos na maneira como enxergamos os nossos relacionamentos, mas que tudo esteja debaixo da nossa amizade contigo, Senhor. Nos ajuda a observar a Ti e a Tua palavra de uma maneira que nos traga cada dia mais sabedoria, prudência e equilíbrio, e possamos ser crentes cada vez mais maduros, não crentes carnais e infantis, pelo contrário, crentes que são realmente firmados em Ti e fundamentados em Ti. Então, Pai, é isso que nós Te colocamos e Te agradecemos por toda esta oportunidade que tivemos aqui de aprender mais sobre a mordomia cristã. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver esta mordomia nas nossas vidas e nas nossas igrejas. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.